A filosofia de Merleau-Ponty, assim como teria sido com a filosofia de Sartre, Russell ou Heidegger, exigiria uma disciplina só sobre esse autor para que a gente possa ter uma visão geral sobre a obra, sobre o alvo de cada filosofia, no caso a fenomenologia husserliana, como filosofia transcendental, que visa descrever o a priori da correlação, a filosofia heideggeriana, que é uma ontologia do Dasein, né, do ser aí, na sua situação mundana, né, da mundanidade do mundo. No caso de Sartre, uma consciência intencional situada, e essa situação, em grande medida, é o próprio corpo, a corporeidade. E no caso de Merleau-Ponty, ele tem também lá toda a sua filosofia, né? Mas assim como a gente fez em relação a Ser e Tempo, ao Ser e o Nada, e mesmo passando o olho nas ideias do Husserl, eu proponho de fazer com o Merleau-Ponty. É claro que tem, né, obras que antecedem a fenomenologia da percepção e obras posteriores, dentre as quais signos, o visível e o invisível, que são fundamentais mesmo numa introdução. Mas para manter aquela linha argumentativa, né, a tese do curso como foi proposto, eu gostaria de voltar os olhos para a noção de corporeidade Merleau-Ponty, a meu ver a mais importante e que rivaliza com a liberdade situada da maneira como propôs Sartre. Para isso, eu apenas lembro, né, a página 13, ainda no prefácio, eu apenas lembro o que o Merleau-Ponty disse. Pois, se posso falar de sonhos e de realidade, se posso interrogar-me sobre a distinção entre o imaginário e o real, e pôr em dúvida o real, é porque essa distinção já está feita por mim antes da análise. É porque tenho uma experiência do real, assim como do imaginário. E o problema é agora não de investigar como o pensamento crítico pode se dar equivalentes secundários dessa distinção, mas o de explicitar nosso saber primordial do real, o de descrever a percepção do mundo como aquilo que funda para sempre a nossa ideia da verdade. A verdade estaria fundada numa relação com o mundo, mas como se daria essa relação? É preciso recuperar, ainda que de maneira bastante esquemática, que desde muito a filosofia pensou o homem como uma dualidade, geralmente uma dualidade corpo-alma. É assim que entendeu Platão, é assim que aparece em Aristóteles e é assim que a tônica da filosofia medieval. O ser humano é pensado, no caso medieval, como aquela alma imortal que vai ser julgada por seus atos morais, por um Deus, mas ainda assim permanece ali uma substância sui generis, uma substância diferenciada daquilo que a gente se sente como corpóreo e motor. Essa ideia ela prevalece ainda no período da filosofia moderna, mas com a contemporaneidade há uma mudança substancial. E ela é muito visível, ela é visível também no Heidegger, sem dúvida alguma, na relação do Dasein, né, com o seu entorno, com a mundanidade, né? A manualidade, por exemplo, é uma maneira do dar-se à mão dos objetos, ou oferecer-se à mão. No caso de Sartre, nós temos essa liberdade situada no corpo, na facticidade, na situação, na história. No caso do Merleau-Ponty, essa relação ela é feita pelo próprio corpo, agora pensado como corporeidade. Bom, aqui vem essa noção. Ela indica, ela propõe, ela substitui a antiga dualidade. Não se trata mais daquela alma aprisionada num corpo, como pretendeu Platão, não se trata mais de uma substância distinta, como a res cogitans, a res extensa, né, e a res infinita, que seria Deus, mas se trata agora de uma corporeidade que se compõe dessas duas modalidades que eram entendidas como separadas ou separáveis e que efetivamente não se separam. E é isso, então, que a gente entende por corporeidade. Não se trata mais de uma dualidade, mas de uma complexidade de ser. O homem, a mulher, passa a ser uma complexidade de ser que se situa no mundo, e no caso do Merleau-Ponty se situa no mundo como percepção de mundo. Então a gente vai, eu quero propor justamente a leitura desses aspectos do como nós temos uma relação que é originária com o mundo, com o ser, e essa relação se revela como corpo. Para isso eu proponho
página 203, o capítulo justamente sobre o corpo, na Fenomenologia da Percepção, o Merleau-Ponty diz o seguinte: o corpo é o nosso meio geral de ter o mundo. Antes de continuar a leitura, eu chamo a atenção para a proposição ser no mundo, ter o mundo, ser dentro do mundo. Os objetos são dentro do mundo. O homem, a mulher, o ser para si, o Dasein, o homem merleau-pontiano, ele é no mundo, não no sentido de tê-lo, né, de ser proprietário dele, mas de ser conjuntamente. No caso de Sartre, ele inclusive usa o recurso da prova ontológica, dizendo que é possível se eu tenho uma consciência que é intencional e por seu ser ela é apenas movimento em direção ao transcendente, eu tenho então com isso a prova de que o transcendente se revela de algum modo. Nesse caso, o transcendente não é o transcendente como o divino, inacessível, mas o próprio ser, né? Ser que se revela fenomenicamente. No caso do Merleau-Ponty, quem faz esse papel é o próprio corpo, né? O corpo que é da própria carnalidade do mundo e que eu sou, né? Então vejamos nas palavras do Merleau-Ponty. O meio geral de ter o mundo é o corpo. Ora, ele se limita aos gestos necessários à conservação da vida e correlativamente põe em torno de nós um mundo biológico. Ora, brincando com seus primeiros gestos e passando de seu sentido próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um novo núcleo de significação. É o caso dos hábitos motores como a dança. Ora, enfim, a significação visada não pode ser alcançada pelos meios naturais do corpo. É preciso então que ele se construa um instrumento e ele projeta em torno de si um mundo cultural. Em todos os planos, ele exerce a mesma função, que é a de emprestar aos movimentos instantâneos da espontaneidade um pouco de ação renovável e de existência independente. O hábito é apenas um modo desse poder fundamental. Diz-se que o corpo compreendeu e o hábito está adquirido, quando ele se deixou penetrar por uma significação nova, quando assimilou a si um novo núcleo significativo. Ele está falando da dança como exemplo, mas ele está mostrando a nossa inserção no mundo, que é via corpo, mas que ao mesmo tempo revela mundo. Né? É muito mais complexo do que a relação sujeito-objeto. E é mais significativo, no sentido de construção de sentido, do que a própria autodeterminação proposta pelo Marx entre a produção da vida e a própria vida, né? A maneira como a vida é vivida. Então, se nós criamos objetos, somos determinados pelos objetos que criamos. Aqui é algo ainda mais do que isso, porque o próprio mundo se molda com esse sentido que a corporeidade lhe empresta. E, quase que por expansão do próprio ser humano. A bengala é a minha mão tocando o chão, né? Um exemplo banal, mas que mostra que o mundo é essa expressão. A gente se espanta de quando vai usar óculos a primeira vez, que o óculos acerte direitinho aqui e aqui, como se existissem óculos e eles não fossem feitos com o modelo do rosto. O mesmo se aplica às ferramentas, que são repetições. O martelo é a repetição do golpe da mão, né? A enxada. Então a gente amplia a nossa corporeidade, fazendo com que o mundo seja, né, em seu sentido, relação direta com aquilo que eu sou. Isso se opõe, evidentemente, a uma filosofia de tipo consciência intencional, né, como aquela do Sartre. Diz o Merleau-Ponty na mesma página, um pouco abaixo. O cogito era a tomada de consciência dessa interioridade, mas através disso mesmo, toda a significação era concebida como um ato de pensamento, como a operação de um eu puro, e se o intelectualismo prevalecia facilmente ante o empirismo, ele mesmo era incapaz de dar conta da variedade de nossa experiência, daquilo que nela é não sentido, da contingência dos conteúdos. A experiência do corpo nos faz reconhecer uma imposição do sentido que não é a de uma consciência constituinte universal, um sentido que é aderente a certos conteúdos. Meu corpo é esse núcleo significativo que se comporta como uma função geral que, todavia, existe e é acessível. Ele diz acessível à doença, né? Porque também, né, assim como o corpo dança, o corpo adoece. Nele aprendemos a conhecer esse nó entre essência e existência, que em geral reencontraremos na percepção, que precisaremos então descrever mais completamente. A fenomenologia ela deve descrever a percepção, porque a percepção é a revelação desse nó. Qual nó?
Bom, se o Russell falava no a priori da correlação, esse nó é alguma derivação desse a priori da correlação. Não pensado mais do ponto de vista do conhecimento estrito, como faz o Russell, mas pensado do ponto de vista da existência, como fez o Heidegger. E de uma existência situada, que de certo modo já se amplia para a história, como a gente já encontra, né, no Ser e o Nada, no debate sartreano. Então, a descrição desse nó seria a melhor maneira de compreender aquilo que constitui o sentido de mundo e o que é essa mundanidade do mundo. Se o Heidegger entende a colocação da questão sobre o sentido do ser em geral e as primazias do Dasein na colocação dessa questão como o ponto de partida, se Sartre ainda mantém o princípio da necessidade de uma consciência, de um cogito, ainda que seja com a condição de poder deixar o cogito, mas é necessário partir desse cogito. O Merleau-Ponty não, ele quer partir dessa corporeidade no seu sendo, e essa corporeidade realizaria em si mesma essa síntese, esse nó entre a essência e a existência, e isso permitiria a descrição fenomenológica do que é o mundo humano e da maneira como o mundo humano se constitui ou é constituído por essa ação corpóreo-motora significativa, né, significante, efetivamente, e de que maneira isso se revela a cada homem e a cada mulher. Então, a fenomenologia da percepção, ela encaminhará, sim, para uma ontologia, mas, por ora, trata-se de fundar esse ambiente. E esse ambiente se funda nessa relação muito própria que todos nós temos com o que nós somos, que é o nosso corpo.